Olá a todos, eu sou Alex Soria Medina, professor do Departamento de Geomática, e agora vamos ver a segunda aula de planimetria referente à poligonal fechada. O nosso plano de aula vai consistir em conceito, levantamento de campo de uma poligonal fechada, medidas de ângulos, determinação dos azimutes, cálculo e ajuste de uma poligonal fechada e, por último, resumo do cálculo e do ajuste dessa poligonal fechada. Começando com o conceito, o que nós podemos dizer? Que as poligonais, e no caso a poligonal fechada, são meios consagrados para a obtenção de coordenadas de pontos. Basicamente, as poligonais resultam da união das medidas de direções, que normalmente nós costumamos chamar de ângulos, e distâncias. A forma como os pontos de uma poligonal são percorridos enquanto processam-se as medições é chamada de caminhamento. Então, pode-se medir ângulos das poligonais no sentido horário ou anti-horário em relação ao caminhamento nos pontos da poligonal. Aqui nós temos um desenho de uma poligonal fechada, que normalmente são de uso generalizado na topografia. Uma poligonal fechada é dita pelo fato de que o ponto inicial confunde-se com o ponto final, fazendo exatamente o que nós chamamos de um circuito ou um polígono fechado. Sua principal vantagem é permitir a verificação de erros angulares e lineares. Consequentemente, também a possibilidade de fazer a compensação ou ajustamento destes erros, sempre e quando eles estejam dentro de uma tolerância. Como que se realiza o levantamento de campo de uma poligonal fechada? Então, aqui vamos comentar alguns procedimentos a serem realizados em campo para a coleta dos dados das direções, no caso, ângulos horizontais externos, e das distâncias de uma poligonal fechada com caminhamento no sentido horário. Então, o método que vamos utilizar vai ser o método dos pares conjugados, isto é, nas duas posições permitidas pelas lunetas, a saber, pontaria direta, que nós costumamos chamar de PD, e pontaria invertida ou inversa, que chamamos de PI. Então, o instrumento, no caso, um teodolito ou uma estação total, deve ser estacionado, nivelado e centrado sobre o ponto inicial, que costumeiramente nós costumamos chamar de 0 pp, ponto de partida. Este ponto chama-se de ponto ocupado. Fazemos a pontaria, ou seja, a visada para o alinhamento de Ré. Neste alinhamento de Ré, zerar o equipamento, ou seja, zerar no alinhamento, determinar um ângulo 0 graus, 0 minutos e 0 segundos, girar o instrumento sobre o seu próprio eixo e fazer a pontaria para o próximo alinhamento, que vai ser chamado de vante. Então, nós temos aqui um desenho, um exemplo de uma poligonal fechada de 4 pontos. Então, nós vamos mostrar qual que seria o procedimento para a determinação dos ângulos externos desta poligonal fechada com caminhamento no sentido horário. Como eu comentei anteriormente, nós montamos o equipamento no ponto inicial, chamado de 0, fazemos o nivelamento ou a calagem do instrumento e centragem sobre o ponto, que está demarcado por um piquete, montamos o prisma no ponto 3, que no nosso caso vai ser a Ré, montamos um outro prisma no ponto 1, que vai ser a Avante, fazemos a pontaria, ou seja, a visada para o ponto de Ré, fazemos a leitura do ângulo horizontal, zerando o equipamento, em PD, vamos para Avante, fazemos agora a pontaria para o ponto de Vante e obtemos a leitura em PD, damos um tombo na luneta e apontamos para Vante, determinando a leitura em PI, posição invertida,
que dá 103, 34, 36. Consequentemente, também fazemos a leitura e anotação da distância para o ponto 1. Feitos dali, giramos agora o instrumento sobre seu próprio eixo, fazendo novamente para a pontaria de Ré, para fazer a leitura na posição invertida. Com esses dados, que nós chamamos de método de pares conjugados, nós temos uma série de dados. Com esses dados, nós podemos determinar o que nós queremos, que é exatamente o ângulo externo desta poligonal. Feito esse procedimento, nós dizemos o seguinte, que o ponto ocupado foi o ponto 0, Ré, ponto 3, Vante, ponto 1. Feitos dali, desmontamos equipamentos e nós temos agora condições de determinar o ângulo externo no ponto 0. Vamos para o ponto 1, montamos, nivelamos e centralizamos o ponto em cima do ponto 1, colocamos o prisma no ponto 0, que agora vai ser nossa Ré, mais um prisma no ponto 2, que vai ser nossa Vante, fazemos a pontaria para o ponto de Ré, 0, fazendo a leitura em PD para o ponto 0, fazemos a pontaria agora em PD para o ponto 2, fazemos a leitura em PD, damos um tombo na luneta, colocamos na posição inversa ou invertida e fazemos a leitura no ponto 2, que seria Avante. Voltamos novamente para o ponto 0 para fazer a leitura na posição invertida. Então, nós temos um par de observações para Ré e um par de observações para Avante. Com essas informações, somos capazes de determinar o ângulo externo na estação 1, ou no ponto 1, que vamos chamar de alfa 1. Resumindo, ponto ocupado 1, Ré 0, Vante 2. Então, nós temos agora dois ângulos desta poligonal. Próximo passo, ocupamos a estação 2, nivelamos e calamos o instrumento, centralizamos também, um prisma no ponto 1, chamado de Ré, outro prisma no ponto 3, chamado de Vante, pontaria para o ponto 1, leituras de PD no ponto 1, zerando o equipamento nesta direção, visada para o ponto 3, leitura do ângulo em PD para o ponto 3, tombamos a luneta, damos um giro de 180 graus para colocar a luneta na posição invertida, fazemos a leitura no ponto 3 em PI e fazemos a leitura no ponto 1 em PI, obtendo exatamente os pares para cada uma das direções. Com esses dados, somos capazes de determinar o ângulo externo no ponto 2, que vamos chamar de alfa 2. Resumo, ponto ocupado 2, Ré no ponto 1, Vante no ponto 3. Temos agora os três ângulos desta poligonal. Próximo passo, determinar o ângulo no ponto 3. Para isso, fazemos a ocupação do ponto 3, calamos, nivelamos e centralizamos o instrumento no ponto 3, montamos um prisma no ponto 2, chamado de ponto Ré, mais um prisma no ponto 0, que vamos chamar de Vante, fazemos a pontaria para o alinhamento de Ré, leitura do ângulo horizontal para 2, nossa Ré, visamos para o ponto 0, fazemos a leitura para o ponto 0 em PD, tombamos a luneta, fazemos a leitura no ponto 0 em PI e visamos agora o ponto 2 para fazer a leitura no ponto 2 em PI. Com esses dados, temos condições de determinar
o ângulo externo no ponto 3, que vamos chamar de alfa 3. Ponto ocupado 3, Ré, ponto 2, Vant, ponto 0. Depois de coletados esses dados no campo, a planilha que nós temos aqui, estação ocupada 0, ponto avisado 3, leitura em PDPI, ponto avisado 1, Vant, leitura em PDPI, e aqui já temos a média das distâncias que nós tínhamos determinado nesses pontos aqui. Com isto, com estes dados aqui, nós temos condições de determinar, já que temos dois dados ali, uma média dessas leituras. A média vai ser PD mais PI sobre 2, mais ou menos 90 graus. Positivo se PD for maior que PI e negativo se PD for menor que PI. Então, o primeiro passo é determinar todas as médias de todas as direções nos 4 pontos ocupados nesta poligonal. Feito isso dali, para determinar o ângulo 0, 3, 0, 1, nós fazemos que o ângulo vai ser a média de Vant menos a média de Ré. Então, a média de Vant menos a média de Ré, nós vamos ter o ângulo alfa 0 para o ponto 1. Feito isso dali, vamos fazer este procedimento para os 4 pontos da nossa poligonal. Com isso, nós temos condições de descobrir se houve um erro angular, fazendo a somatória dos ângulos dos 4 pontos, menos n mais 2 vezes 180. Este n corresponde aos 4 pontos que utilizamos nessa poligonal. Então, N4 mais 2 dá 6 vezes 180. Esse valor aqui seria exatamente o valor de todos os ângulos de um polígono de 4 lados. Este erro angular vai ser comparado com uma tolerância angular que é em função da precisão do instrumento vezes raiz quadrada do mesmo n, que é o número de estações, no caso, 4 pontos. Aqui nós temos agora as nossas médias calculadas. Só para relembrar, nós temos que a média de 0 para 3 vai ser 0 graus, 0 minutos, 10 segundos, mais 179 graus, 59 minutos, 50 segundos. Tudo isso dividido por 2, neste caso, diminuímos 90, que a média vai nos dar 0. Fazemos a mesma coisa para a visada de Vant. A média vai ser 283 graus, 34 minutos, 22 segundos, mais 103 graus, 34 minutos, 36 segundos. Fazemos essa soma, dividimos por 2 e acrescentamos 90, pelo fato de PD for maior que PI. Então, nós temos uma média de 283 graus, 34 minutos, 29 segundos. Quando fazemos a diferença de Vant, da média de Vant menos a média de Ré, vamos ter exatamente um ângulo no ponto 0, ou seja, na estação 0, nesse sentido ali. Este procedimento é feito para todos os pontos da poligonal. Somamos isso daqui e vamos ver que vai nos dar 180 graus, 0 minutos, 14 segundos. Menos 180 graus vai nos dar um erro de 14 segundos. Este erro tem que ser comparado com a tolerância angular, que no caso, o instrumento que estamos utilizando tem uma precisão de 7 segundos, raiz quadrada de 4 igual a 14 segundos. Então, se o erro for menor ou igual que a tolerância, nós podemos fazer o que a gente chama de compensação ou ajuste deste ângulo. Então, um dos critérios de escolha para saber em quais estações nós temos que fazer essa correção é olharmos para a distância
e utilizamos as menores distâncias, porque existe a probabilidade de quanto menor a distância, maior a probabilidade de você cometer um erro. Então, neste caso, como o erro foi positivo, então nós erramos para mais, o que nós temos que fazer? Pegamos este erro e dividimos em estas duas estações. Então, diminuímos 7 segundos na primeira estação, ficando com um ângulo de 283 graus, 34 minutos e 22 segundos. Na estação 2, fazemos a mesma coisa, dividimos 7 segundos de 43, que não vai dar 36 segundos. Agora, quando nós formos somar este ângulo corrigido, mais este, mais este, mais este, nós vamos ter que não temos mais erro angular. Ou seja, os ângulos foram corrigidos pelo fato de o erro angular ser menor ou igual à tolerância. Depois desses ângulos agora corrigidos, o próximo passo que nós temos que ter, aliás, nós temos o seguinte, nós temos os 4 ângulos, estes ângulos corrigidos, e aqui temos a distância para cada alinhamento, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 0. Estas distâncias são as distâncias horizontais, provinda da média daquelas duas observações que foram feitas quando nós realizamos a leitura em pares conjugados. Agora, nós podemos determinar os azimuth desta poligonal fechada. Então, nós partimos de um azimuth que foi determinado a priori sobre a estação 0. Então, nós temos o conhecimento deste azimuth, já seja por transporte de azimuth através de uma poligonal aberta ou pela determinação com uma bússola nesse ponto daqui. Então, o que nós temos nessa poligonal? Temos agora os ângulos corrigidos e nós temos que fazer o transporte de azimuth, determinar qual que seria o valor do azimuth na estação 1. Na estação 1, nós temos o ângulo alfa 1, que seria o ângulo já corrigido, e nós queremos determinar o valor de azimuth. Como que fazemos isso? Se nós fizermos o prolongamento do segmento anterior, nós temos que fazemos o prolongamento do alinhamento de 0 para 1 e temos esse alinhamento. Este ângulo daqui, a gente pode perceber que é exatamente o azimuth 1. Para determinar o azimuth de 1 para 2, nós teríamos que somar a este valor de azimuth 1 esse segmento aqui em amarelo. Mas quanto que vale esse segmento? Se nós olharmos com calma, nós vamos ver que se tirarmos 180 graus a alfa 1, vai nos sobrar exatamente esse valor aqui, que é somado ao azimuth de 0 para 1, ou seja, o azimuth anterior, vamos ter exatamente o azimuth que nós queremos determinar de 1 para 2. Então, nós podemos dizer que o azimuth de 1 para 2 vai ser o azimuth de 0 para 1, mais o ângulo, no caso externo, no ponto que nós queremos determinar o azimuth, menos 180. O próximo passo é determinar o azimuth no ponto 2. O que temos no ponto 2? Nós temos o alfa, que seria o ângulo externo, e nós queremos determinar este azimuth de 2 para 3. Se nós olharmos, vai ser que o azimuth de 2 para 3 vai ser igual ao azimuth do ponto anterior, que no caso é 1 para 2, que conhecemos, mais o ângulo alfa 2, do ponto que nós estamos querendo determinar o azimuth, menos 180. Se nós olharmos para o ponto 3, vamos ter a mesma sequência de cálculos, que o azimuth de 3 para 0 vai ser o azimuth de 2 para 3, azimuth do ponto anterior, mais um ângulo no externo no qual estamos querendo determinar o azimuth, menos 180. Tá certo? E o que nós fazemos novamente? Mesmo que nós conheçamos este azimuth, nós determinamos o azimuth do ponto 0.
porque temos um ângulo zero. Então, esse azimuth novo, se pode ser assim, vai ser o azimuth de 0 para 1, vai ser o azimuth do ponto anterior, de 3 para 0, mais um ângulo no ponto que nós queremos determinar o azimuth, menos 180. Este azimuth calculado, em função do transporte de azimuth e dos ângulos externos, tem que ser exatamente igual ao azimuth que nós tínhamos de partida. Se houver alguma diferença, é porque nós cometemos algum erro na determinação dos azimuths anteriores, e se mesmo repetirmos estes cálculos e obtermos os mesmos resultados, nós devemos verificar se a correção dos ângulos da poligonal foi feita de maneira correta. Então, o que nós podemos dizer? Que o azimuth numa poligonal fechada vai ser o azimuth do ponto que eu quero, vai ser igual ao azimuth do ponto anterior, mais o ângulo que eu estou querendo determinar, o azimuth, menos 180. Este menos 180 vale porque nós estamos trabalhando com ângulos externos. Então, agora nossa planilha aumenta um pouco. Nós temos os ângulos, esses ângulos foram corrigidos, então a soma dá 1080 graus. Nós temos as distâncias horizontais, que podemos somar, que nos dá o perímetro da nossa poligonal. E agora nós temos o azimuth de cada um dessas estações. Então, qual que seria o procedimento? Em função da distância e do azimuth, nós podemos transformar esses dados e determinar o que a gente chama de coordenadas provisórias ou projeções para cada um dos pontos. Feitos dali, quando nós temos as coordenadas provisórias ou projeções, nós podemos determinar o que a gente chama de erro linear, quando nós somamos todas as projeções em x e todas as projeções em y. Vamos ter um erro em x e um erro em y. E nós podemos determinar o que a gente chama de erro linear. Feito essa parte dali, se esse erro linear for menor que uma tolerância linear, nós podemos determinar quais seriam as correções que serão aplicadas a estas coordenadas provisórias ou projeções para exatamente tirar o erro que nós cometemos em função da distância, já que não temos mais erros em ângulos. Feitos dali, nós determinamos as projeções ou as coordenadas corrigidas ou determinadas finais, fazendo que a coordenada final vai ser a coordenada que estava com erro mais a sua projeção. Você vê que cada coordenada ou projeção vai ser só a própria correção. Então, depois de todo esse cálculo, nós podemos fazer um exemplo. Utilizando o azimuth do primeiro ponto e sua respectiva distância, nós temos que x' vai ser a d, distância horizontal, multiplicada pelo seno do azimuth, e y vai ser a d, multiplicada pelo cosseno do azimuth. Nós fazemos essa substituição, no caso aqui vai ser 24/284, que multiplica o seno de 11, 30, 38. Fazemos isso para todos os valores. Quando nós somamos essas projeções, nós vamos ver que nós erramos menos 0,0222 do metro em x e positivo 0,0103 em y. Fazendo este somatório, nós determinamos a componente do erro linear e determinamos este z, que vai ser o somatório das distâncias, ou seja, o perímetro
da nossa poligonal, dividido pelo somatório das componentes em x e y dos erros que foram cometidos, e nós vemos que nosso erro linear está 1 para 5.733, mais ou menos 1 para 5.000. Então, podemos fazer essa correção. Então, novamente nós calculamos, como eu comentei para vocês, a correção para cada uma das projeções, para 0, 1, 2 e 3. E uma maneira de você verificar se você fez o cálculo dessas correções, quando nós fazemos o somatório dessas correções, vocês podem perceber que o somatório vai ser exatamente o mesmo valor do erro que tem em x, só com sinal contrário. Isso quer dizer que as nossas correções de nossas coordenadas provisórias ou projeções está correta. Agora, quando nós fazemos o somatório de cada projeção corrigida, que vai ser a projeção calculada mais seu respectivo erro, quando nós somamos essas projeções, nós vamos ver que o somatório vai dar 0. Isto quer dizer que a correção que nós aplicamos está correta. Aí agora temos exatamente as coordenadas finais da nossa poligonal. Então, o resumo do cálculo e ajuste de uma poligonal fechada consiste no seguinte: primeiro, determinação das coordenadas do ponto de partida, através, por exemplo, de uma poligonal aberta, através do transporte de coordenadas. Determinação da orientação, já seja por leitura como uma bússola, no primeiro ponto, ou determinação deste acimute de orientação através do transporte de acimute por uma poligonal aberta também. Cálculo das médias das direções e determinação dos ângulos externos e internos. Cálculo do erro de fechamento angular e da tolerância angular. O próximo passo seria a comparação e correção do erro angular. Consequentemente, a distribuição deste erro para o fechamento angular. Com os ângulos corrigidos, nós podemos determinar os acimutes em função do acimute inicial e dos ângulos externos ou internos corrigidos. Determinação das coordenadas parciais ou projeções, cálculo do fechamento linear, comparação com a tolerância linear. Se dentro da tolerância, correção das coordenadas provisórias e projeções. Determinação das coordenadas definitivas desta poligonal. Quando nós temos os ângulos internos, o que vai mudar é o erro angular, que neste caso daqui vai ser o número de estações menos 2 multiplicado por 180. Então, dessa maneira é que nós determinamos o erro angular. E os azimutes, em vez de aqui somar um ângulo, vamos fazer que o azimute que nós queremos determinar vai ser o azimute do ponto anterior menos o ângulo mais 180. Essa seria a única diferença que teríamos quando nós determinamos ângulos internos e não externos de uma poligonal fechada. E os equipamentos que nós podemos utilizar para coletar esses dados pode ser um teodolito eletrônico, uma mira topográfica para determinação das distâncias. A essa mira topográfica nós temos que ter um nível de cantoneira. Com esses equipamentos nós podemos determinar os ângulos e as distâncias desse poligonal fechado. Ou utilizar uma estação total e prisma que já nos dá a distância e os ângulos num conjunto só. As referências utilizadas para esta aula foram Garcia Piedades, Vega Sanetti Fagion e o manual técnico da VUD e a equipe que compõe a topografia do departamento de geomática.